Mais um podcast Mulheres Únicas começando. E hoje eu estou com uma convidada que me pediram muito por aqui nas redes sociais. E alguém que eu amo de paixão. Ela é mãezona, ela é amiga, conselheira, é uma mulher incrível, uma esposa de excelência, serve a sua casa com muito amor, com um ministério lindo, um chamado mais lindo ainda. Amém. E um coração admirável. Uma mulher que eu amo, sou suspeita em falar. Caminhei 7 anos lado a lado com essa maravilhosa pastora Jesus. Renata Mateus. Sejam muito bem-vindas ao podcast Mulheres Únicas. Que alegria! Prazer, meu Deus do céu. Hoje eu tava falando com eles, pastora, que é a primeira vez que eu tô me tremendo. A primeira vez que deu um friozinho na barriga, confesso. Mas vamos embora, pra glória de Deus, né? Amém, que privilégio! Ai, que privilégio, Tassi, estar aqui com você. Eu vejo uma promessa se cumprindo. É isso. Né? Eu pude ver o Senhor falando até através das nossas vidas, e hoje aqui é uma testificação de que Deus, Ele fala, Ele cumpre com aquilo que Ele fala, né? Então, agradecemos a Deus pelo teu sim, por você ouvir ao chamado. Parabéns por este momento, pelo pouquinho que eu acompanhei. Eu pude ver Deus já ministrando através de testemunhos de mulheres de fé, de pessoas que realmente puderam se sobressair. E você está sendo um canal da voz de Deus, do poder de Deus a muitas mulheres. Gratidão pelo teu sim. É um prazer, gente, estar aqui, viu? E quero servir vocês com aquilo que eu posso entregar, minha vida, e servindo com amor. Sempre, vamos lá, né? Gratidão. Pastorinha. É uma caminhada linda. Linda. E eu sei que você cresceu. É verdade. Floresci no tempo certo, né? É isso é todo mesmo. Um processo. E como eu aprendi, 7 anos Amém. de muito amor. Pude né? ver o seu casamento, participar verdade, do dia, gente. dessa Pastorinha liberação. Me casou, vamos falar disso também. Um marco na minha vida. Glória a Deus. E eu fui abraçada não só pelos pastores, mas pelo ministério. Amém. Restaurar num momento muito preciso da minha vida. Então, eterna gratidão. Amém. Pela comunidade Restaurar, pela vida dos pastores. A gente ama de paixão. Amém. Eu sou suspeita de falar, pessoal. Mas hoje eu estou aqui nessa missão de Amém. levar para vocês um pouquinho mais sobre essa mulher que a gente já ama. Amém, Jesus. Todos amam Amém. muito de pertinho, até mesmo de longe. Amém. Tem alcançado aí, né, pastora, através da sua vida, Glória a Deus. Milhares de vidas e mulheres, né, que têm se Deus. espelhado no seu testemunho, naquilo que você carrega. Amém. É um legado, tenho Glória certeza. A Deus por isso. Amém. E, pastorinha, vamos começar falando da infância de pastora Renata? Vamos lá. Bom, eu cresci num berço cristão, né? Tive o privilégio em Deus de crescer e meus pais já caminhando as nossas vidas no Senhor. Aprendi muito a orar, cuidar de ministério infantil, mas aos 12 anos meus pais se separaram e essa ruptura, ela causou muitas dores. Porém, eu decidi continuar, né? Indo para a igreja com as minhas irmãs, sozinha na época, mas indo e caminhando e aprendendo. E o Senhor foi curando, porque a separação, o divórcio, ela é algo muito invasivo, né? E eu sei o quanto isso traz uma distorção, às vezes, na caminhada. Mas eu preferi ficar com Jesus. Foi aí que eu mergulhei no Senhor, onde Ele curou as dores, os traumas, né? Uhum. E eu decidi amar a Jesus mais ainda. Encontrei uma paternidade no Senhor profunda. Descobri além do Evangelho. Eu falo que eu descobri o que é o Senhor. E a gente só entende quando vem realmente algumas podas, algumas rupturas, e você pode escolher, né? Seguir um caminho de revolta ou um caminho no Senhor. Então, minha caminhada, a minha infância, louvado seja Deus que segurou nas minhas mãos, e eu conheci Ele mais ainda profundamente. Pastorinha, eu amo um testemunho que você conta, assim, eu acho que nem todo mundo sabe, mas é um testemunho que é contado, né? Sim. Às vezes, que você passou por uma enfermidade na perna, não foi isso? É verdade. Isso é um milagre, a gente tem que contar. É verdade, compartilhar isso com vocês. Aos meus 7 anos de idade, eu tive osteomielite, que fica os ossos da perna poroso na minha perna direita. E o médico, eu amo muito esse ortopedista, que participou do meu casamento, inclusive, e ele estava no começo ainda da sua caminhada.
E ele fez tratamentos, nada, eu fui desenganada pelos médicos, porém a minha mãe entrou em oração com um círculo de oração, eu me lembro como se fosse hoje, era uma data de aniversário minha, de 7 aninhos, eu estava no hospital internada, minha mãe entrou e o médico chegou do lado dela e disse, infelizmente ela vai ter que andar de cadeira de roda, porque a perna dela está ficando mais fina, né? Ela está perdendo o movimento, ela está afinando e diminuindo. E eu lembro que a mãe falou, não, a minha filha vai andar, e andar pelos 4 cantos dessa terra. Forte. Minha mãe disse, ela vai pregar. E colocou o círculo de oração para orar, né? E nisso, eu ia fazer uma cirurgia no próximo dia. Ele disse para tentar raspar aquela parte porosa do osso, né, que a chamelite deixa. E quando ele abriu a minha perna, os meus ossos estavam calcificados. Ele falou, mãe, se você tem fé, aconteceu. Ele falou, eu abri a perna, eu tenho esses 27 pontos na minha perna direita, no meu fêmur. E dali o Senhor foi restaurando os meus ossos, né? E por uns meses em cadeira de roda que eu havia ficado... E Jesus me curou, para a glória do nome dele. Esse Deus forte, é maravilhoso. Uma frase que eu não esqueça, que a pastora Renata sempre fala. Improvável, mas escolhido. É verdade, não é é? verdade. E é isso, é um milagre. Eu falo que as cicatrizes no nosso corpo é verdade. É para nos lembrar daquele que nos curou. É isso né? mesmo, é isso mesmo. E pastorinha foi crescendo e conheceu o pastorzão Delta, que a gente isso. chama de paixão esse casal. Quantos anos, pastora? Sim. Eu acho que essa era uma das dúvidas maiores, assim, de curiosidade dos nossos jovens. Como o pastor e a pastora se conheceu? Então, vamos falar para esse público também um pouquinho. Aos 17 anos eu conheci ele e eu trabalhava numa loja, eu sempre conto isso para os jovens, eles ficam muito felizes. Uma loja evangélica, a Betel, trabalhei lá muitos anos e ele entrou para comprar um CD. Eu já havia conhecido ele há muitos anos, quando era criança, né? Porque nós somos 9 anos de diferença. E aí ele entrou para comprar ali um CD e eu falei, nossa, meu Deus, que homem lindo! Aí fui lembrando que eu já conhecia, porque ele morava na rua, na casa dos meus avós, né? Ele morava ali. Aí ali conversando aí, eu falei, você mora na rua? Moro na rua dos seus avós e tal e tal. E o mais engraçado é que depois de uns meses eu mudei para a casa da minha avó. Porque minha mãe morou no fundo da minha avó e eu mudei. Sim. E ali a gente começou a se conhecer. E foi o Senhor já nos aproximando, né? E então veio uma carona, né? Após o trabalho. Na igreja e ele na igreja também. Nós dois cristãos. E, na época ele estava no Brasil para Cristo e eu na Assembleia de Deus. Aí. Aí nos conhecemos. Foi para a Assembleia, pastorzão. Eu arrastei ele para a Assembleia. Ele ficou lá comigo, né? Nós nos conhecemos. Aí fiz meus 18 anos, depois me casei, né? Namorei, noviei e casei. E hoje, esse ano, eu faço 25 anos de casado. Uau! 25 anos, boda de prata. Uma bênção, pastora. Glória a Deus por isso. E aí casou e veio os filhos. Isso. Como foi esse processo? A Rebeca veio mais ou menos depois de 1 ano e pouquinho de casada, eu fiquei grávida. Aí a Rebeca veio. A Rebeca foi a princesa que, né, iluminou ali os nossos dias. Ela era muito eu de novo, jeitinho, temperamento, jeito, de uma forma de ser. Bom, você conheceu ela, né? Sabe como ela era especial. Depois de 1 ano e meio que ela havia nascido, eu fiquei grávida do Deltinho, né? E aí o Deltinho e ela tem poucas diferenças de idade. Sim. Depois de 9 anos que eu tive Samuel. Então são três filhos amados que Deus nos deu, né? E a Rebeca, como vocês sabem, o Senhor aprove aos 16 anos de idade levá-la. Esse ano já vai fazer 7 anos. Parece que foi ontem. Exatamente, parece que foi ontem. Vai fazer 7 anos que Deus a chamou. A Rebeca, ela é muito forte. A gente estava indo para o hospital naquele momento. Uns dias antes, ela estava com muita dor e estava tocando aquela canção do Morada, né? Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. E ali ela falou, mãe, eu não entendo essa canção, né? E eu falei pra ela, filha,
Essa canção fala que, assim como Eliseu estava ali conversando com Elias e ele disse que precisava despedir dos seus pais para seguir o caminho, talvez um dia você vai ter que despedir para seguir o seu caminho. Aí nós paramos, ela chorou, nós choramos e fomos para o hospital, né? Depois, no outro dia, começou o processo muito difícil. A Rebeca foi internada com dor de cabeça. E depois de 4 dias internada, ela veio a falecer. Sim. Então, eu assim, o que eu posso olhar e ver? O que a Rebeca deixou um legado? Ela amava Jesus. Ela era uma pessoa que levava Jesus nas escolas. Ela deixou um legado de missão, de ir, de amor. Ela só deu o que ela tinha. É isso. E ela tinha as nossas vidas no altar. Ela sabia que a nossa casa tinha Jesus. Ela sabia que Jesus era o centro da nossa família. Não era o ministério, era Jesus o centro. Sim. Então, eu acredito que ela estava pronta. E Deus a chamou. Ela dormiu para fazer uma pequena ressonância. E lá ela ficou. Então, a caminhada que Deus me deu nesses anos foram 3 filhos maravilhosos. Mais uma filha de legado. E Deus agora tem levantado o Deltinho com um legado também. Que amamos de paixão a vida desse menino, meu Deus, como a gente ama o Deltinho, o pastor Elian querido. E o Samuel também grande, né? Porque a última visita que eu fiz no ministério, eu falei, como assim? Ele tá quase maior do que eu. Ele já cresceu, ele tá maior do que eu. Meu Deus, passa muito, muito rápido mesmo. É verdade. E, pastor, eu tenho um testemunho para contar referente a todo esse processo, né? E eu acho legal relembrar. Eu lembro muito bem, né, que a Rebequinha faleceu. E quando ela faleceu, aí passou meses, né? Isso foi, acho que em junho, agosto? Foi em setembro. Setembro. Em outubro, ó, não foi nem muito tempo, nem 3 meses. Acho que deu um mês, mais ou menos. A senhora estava lá com o pastor Delto fazendo o nosso casamento, dia 28 de dezembro. É verdade, é verdade. E ali, num processo de luto, de dor, vocês choraram, né? Estava num processo muito difícil. A igreja também, num rompimento, né? Que foi assim, acho que ali foi um boom para tudo que o Senhor fez. E nesse tempo, onde era para vocês se lamentarem. Isso, nós tínhamos 2 escolhas. Ou a gente sentava e se entregava ao luto, porque a dor é muito brusca, ela é muito invasiva. Ou a gente se levantava na graça do Senhor, porque também não é na força humana, não há força humana. Como a dor do luto de quem perde um filho, não há nomenclatura, né? Porque para uma esposa, ela ficou viúva. Para um filho, ele ficou órfão. E para um pai não há, porque é contra a natureza, sabe? Sim. É muito difícil. Vai contra aquilo que é o certo, né? Exatamente. Então, a gente nunca espera. O que a gente faz agora? Eu me lembro como se fosse hoje, né? Não, nós vamos para nossa fé, nós vamos mergulhar. Cada culto sabe como era cada culto? Acho que eu nunca falei sobre isso. Cada culto era um processo, assim, era como um bisturi, sabe? Era como algo cirúrgico. Era como a gente se sentia como igreja isso. Era como se o Senhor, ele abrisse a ferida e ele limpasse, e ele fechasse, e ele curasse. Cada ceia, cada dia dos pais, das mães, cada Natal, o abraço da igreja, através do Senhor, nos curou, nos fortaleceu, nos encorajava, os testemunhos de vida, de pessoas. Então, tudo foi um plano perfeito de Deus para que a gente pudesse avançar. Ele quis assim. Exatamente. Né? Nem tudo a gente vai entender aqui. Tem coisas que só a eternidade vai trazer a resposta. Eu prefiro obedecer. Porque vinha mesmo, porque eu... Porque com a minha casa? Sim. Senhor, tem tanta gente na igreja. Naquela época, vamos dizer que a gente tinha mais de 1.500 membros. Sim. E mais 6 igrejas espalhadas pela cidade. Pai, eu não vi ninguém fazendo uma entrega dessa. Por que com a gente? Servir tanto, amei tanto. Aí o Senhor, vem o não. Ele falou, só entregue e obedeça. Então essa entrega e essa obediência, Tassi,
ela trouxe para nós, assim, um sinal de que tudo que Deus permite, realmente, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu vejo que nós crescemos de fé, nós crescemos, assim, em amor, em graça, nós crescemos em muita coisa, porque quando eu fiz essa pergunta para Deus, Deus usou um irmão, um pastor muito conhecido, o Silmar Coelho, que ele me mandou uma resposta no direct muito forte. Ele disse, e por que não vocês? Ele disse, o Senhor não nos disse que nós estaríamos isentos, né? Então, se Ele permitiu, Ele tem seu propósito. Só confia. Então, eu entendi o que é confiar, o que é entregar, entendeu? O que é realmente obedecer, quando realmente nós passamos pelo processo do luto. Ele é o maior discipulado pra gente, é o luto. Porque você se vê totalmente dependente do Senhor. É isso, pastora. É exatamente isso. E eu perdi o meu pai, né? Perdi meu pai no crack, né? E muito novo, 43 anos. E a minha oração era realmente essa: Senhor, faz ele voltar para casa dos meus avós, para que a dor dos meus avós cessasse. E a oração, desde muito novinha, desde quando eu se converti, essa é a minha oração: Senhor, faz ele voltar para cessar a dor dos meus avós. E aí eu me encontro numa situação sozinha, na frente de um caixão. E a última vez que eu vi meu pai foi dentro de um caixão. E ali, sozinha, porque o Lucas saiu com meus avós para eles descansarem, já era de madrugada, e eu fiquei ali sozinha. E ali eu queria um consolo do Espírito Santo. E ali eu fui forjada pelo Espírito Santo a entender o que é legado. E ali o Espírito Santo falou para mim: como que você quer estar quando eu voltar para você? Porque pode ser que eu volte para a noiva, mas e se eu voltar só para você? A sua sala estará assim vazia, ou você vai deixar um legado nessa terra? Você vai entender qual é o propósito. É isso. E ali começou também. Então passei, né, por esses lutos. É claro que eu acho que a perda de um filho é algo muito grande. O meu pai ainda não tinha muito contato, mas era a dor pelos meus avós. Sim. Né? E aí, há um mês atrás, vai fazer 2 meses, esse mês, eu perdi o meu avô, que é o amor da minha vida, que foi aquele homem que chegou na vida da minha avó, assumiu meu pai, deu o nome do meu pai, o sobrenome do meu pai, e deu o nosso sobrenome. Hoje eu carrego, né, Tassiane dos Santos Dias, Dias é dele. E eu lembro que na época que meu pai estava preso, ele, né, pagava a nossa pensão, ajudava. Eles nunca deixaram de ajudar a gente. E aí foi a perda, eu falo que um dos amores da minha vida, né? Então faz bem pouquinho tempo. E eu sei, a dor do luto, o processo de perda de quem a gente ama é muito grande. Imagino para uma mãe. Mas, contudo, pastora Renata... Amém. Continuou. Eu decidi. Decidiu. Eu falo que fé, ela é decisão. Perdão é decisão. Amor é decisão. Sim. Primeiro você decide, depois você vive, entendeu? Então eu decidi ter fé. É isso. Eu decidi entender o que é o amor de Deus, né? Eu não esperei sentir. Eu sinto para ter fé. Eu não sinto de ter fé. Eu não sinto de amar. Eu não sinto de perdão. Não. Então eu decidi. Eu, minha casa, o Delto, nós decidimos andar pela fé, caminhar pela fé. E você falou tudo aí. O consolo se chama Espírito Santo, aquele que Jesus deixou. Jesus falou, né, eu vou pro Pai. Não vou te deixar uma herança, eu vou te deixar o Espírito Santo. É isso. O meu Consolador. Então, quando as pessoas sabem desfrutar do Espírito Santo, que é o Consolador, é muito claro, Tássia, que as pessoas entenderam que não vão andar sozinhos. Então eu senti, eu não tô sozinha. Eu não tô. Eu tô com ele. Eu tô aqui, eu preciso confiar que eu tô com ele, né? E realmente, eu acredito assim, que quando nós deixamos o Senhor trabalhar, a nossa vida se torna realmente uma inspiração, se torna um modelo. Sim. A nossa vida se torna uma carta viva. Eu falo que a minha história da minha casa é uma carta viva, escrita com o sangue de Cristo. É isso. A caneta é o sangue de Jesus, que lava nosso coração, que purifica, que traz a salvação, traz a vida. Então, a nossa vida é uma carta viva, né, daquilo que Jesus fez por nós. Eu me sinto redimida, me sinto alcançada, sabe? Me sinto realmente regenerada, mesmo
com as coisas impossíveis, como você diz, né? Sim. A gente olha e fala assim, improvável, né? É. Mas é porque eu vejo tanto que a graça do Senhor refez, nos reconstruiu, nos restituiu e nos reposicionou. É isso, pastora. E outra coisa também que eu me lembrei aqui conversando, eu não sei, eu acho que já compartilhei a respeito disso com a senhora, mas eu acho que eu nunca abri, assim, para todo mundo. Mas eu me lembro certinho, voltando lá um pouquinho atrás, eu lembro de uma vigília que a gente fez com os jovens, lá na Restaurar, era na Castelo ainda, e eu lembro que tava vários jovens lá, eu nem morava aqui ainda, e eu vinha às vezes, né, porque o Lucas já era daqui, eu vinha para cá e o fim de semana a gente passava na igreja. Teve essa vigília, acho que foi numa sexta, de sexta para sábado, e ali estava tendo a ministração, e eu estava parada na pilastra de cabeça baixa, e orando. No final da igreja a gente fez um tapete, daí tinha o louvor, e o Renatão na época estava ministrando a vigília, e o Espírito Santo falou assim comigo, eu te trouxe aqui para orar por alguém. Eu falei amém e ignorei. Quando eu vejo passando na porta, eu já estava ali faz um tempo, a Rebeca passou pela porta. E aí eu olhei para ela assim que ela entrou. E aí o Espírito Santo falou assim, vai até ela e ora. E eu fiquei ali quietinha na minha. O Renatão estava ministrando e ele parou. O Espírito Santo parou ele naquele momento de ministração. E ele falou assim, eu tô sentindo algo de Deus. Agora você vai olhar para uma pessoa que você sentir e vai orar com ela, no meio da vigília, assim. E eu falei assim, tá bom, Espírito Santo, eu entendi. E aí, nesse momento, eu cheguei na Rebeca, eu acho que foi o nosso primeiro contato, assim mesmo, né? E ela já estava meio que vindo na minha direção, porque ela tinha acabado de entrar, então ela ficou quase próxima à caixa de som ali, na época. E eu na pilastra, que tinha umas pilastras, né? E eu parada na pilastra. E na hora que eu olhei, aí eu fui. Aí eu lembro que nesse dia, eu orei por ela e eu pedi perdão pela noiva. Eu falei assim, olha, Rebeca, o Espírito Santo tá pedindo para mim te falar nessa oração, que pedindo perdão pela noiva, como se eu fosse a noiva, e eu sou a noiva de Cristo, mas representando o corpo, todo o peso que a gente coloca em filhos de pastores, todo o peso que o ministério às vezes acha que tem que ser perfeito, né, coloca num pedestal, e às vezes jovens e adolescentes, né, filhos de pastores jovens e adolescentes, às vezes carrega esse peso, que a própria comunidade coloca. Sim. Eu lembro que eu declarei isso sobre a vida dela. Eu lembro que ela chorou muito. A gente se abraçou, falamos em línguas, foi lindo. Derramar. Ela orou por mim também. Amém. Naquele dia. E depois desse dia, a Rebeca ia todo culto que ela vinha. Teve um culto que ela veio. Pai, Stassi, tudo bem? Nossa, que batom lindo. É o lip tint aquele do Instagram ou de algum videozinho do YouTube. Ficou lindo, ficou rosinha. Depois você me passa. E aí, depois disso, ela vinha todo o culto, ela vinha e cumprimentava. Ela era uma querida. Eu lembro de uma reunião que a gente fez também com os jovens na casa de uma irmã, lá perto da Getúlio, que também ela estava ali, foi muito especial. E logo depois disso, pastora, acho que foi no ano seguinte ou no mesmo ano, eu não vou recordar, teve aquela conferência. Sim. Que ali, eu acredito muito, que ali foi a preparação. Foi. Que foi exatamente, foi pastor. Isso. Aquele pastor que a gente amava muito, que eu não vou lembrar o nome. Que ali ela foi pra frente, ela se derramou e depois a senhora vai e testemunha sobre isso, né? É verdade. E foi em seguida os passos. E aí depois que a Rebeca falece, a gente tá no hospital, né? Eu fui do evento da igreja que a gente estava servindo. Eu peguei o pastor Beto, me colocou no carro e dali a gente nem ficou no evento. O Lucas ficou no evento e eu fui direto pro hospital. E aí eu chego ali, já tava todo mundo lá, né? E aí a gente recebe vocês, eu lembro certinho. Você no hall ali do hospital. E depois a gente já seguiu orando pelo estacionamento. 4 dias, é verdade. E aí, do estacionamento, a gente sai pra igreja e daí eu fico ali 24 horas. E eu lembro até hoje que eu tinha uma viagem pra fazer pra São Paulo com o Lucas e eu fui adiando pra ficar em Bauru. E quando a gente viaja,
acho que foi na segunda, né? Na segunda-feira de manhã, a gente na fila em São Paulo de uma loja, a gente recebe a notícia. E aí, o Espírito Santo, depois em oração, e eu participando dos cultos, o Senhor foi me lembrando de cada momento. Detalhe. E aí, ele me lembrou. Eu não lembrava, né? Fazia um tempo já, eu não lembrava desse momento. E ali o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. Eu estava preparando ela, Amém, né? Jesus. A vontade é minha. Sim, sim. O controle é meu, enfim. Você lembrou o dia da... Eu nunca mais vou esquecer. Eu senti que, assim, ela estava começando... Ela tinha poucos meses de namoro Sim. com um mocinho. E eu sentia que agora tudo era um namoro, sabe? E ela ficava, ai, pai, não deixa ela, né, perder a chama que ela tinha. Sim. E aí nós estávamos nesse congresso jovens. E eu falei, ai, pai, queria tanto que ela viesse à frente, porque ela sempre foi pra frente, né? Eu queria que ela viesse à frente, que ela orasse. E eu não vou esquecer, porque eu acho que foi a primeira vez que o Lucas tocou. É, É. nesse dia. Acho que foi. E aí eu orando pelos jovens, aí eu olho e ela estava ali na frente, ajoelhada. Nossa. Aí Deus me tomou, assim, para entregar uma palavra para ela. E ela chorou muito nessa palavra. Era o pastor Fabiano Faia que estava pregando, né? Ele. E aí e Deus falou assim, eu tô recebendo um renovo, né? Mas assim, foi exatamente naquele mês, assim, sabe? Foi no finalzinho de agosto isso. O evento que foi dos jovens, foi verdade. no final de semana, tipo antes. Aí no outro... É isso, que foi a Festa das Nações. Isso, então foi muito perto. Sim. Num evento foi dos jovens, depois já foi a Festa das Nações, e naquele mesmo dia tudo aconteceu, né? Então Deus realmente já vinha preparando ela para aquele fogo, né? E ela ali adorando ao Senhor. O último culto que eu a vi foi esse, porque daí na quinta que ela foi na igreja, naquele dia eu fui pregar em uma outra igreja, eu não estava. Você Foi não o estava último no de culto quinta? dela. Eu não fui também. Eu lembro que aquele dia eu estava com uma dor no estômago. Eu estava passando muito mal. Eu não lembro se o Lucas foi ou se eu fiquei e ele foi. Enfim, eu sei que eu não fui. Eu acho que ele foi. E foi o último culto dela, ela tava bem malzinha. Eu tinha levado ela no hospital de manhã, mas o médico disse que não era nada, voltamos, né? E depois tudo começou na sexta-feira. Mas eu vejo assim, a unidade da igreja de Cristo. Não era só restaurar naquele estacionamento da Unimed, era todas as igrejas que você imaginar. Era Tinha assim, muita gente era lá. pessoas do Brasil, era pessoas do mundo. Eu recebia Intercedendo. muitas mensagens, eu recebia muitas ligações. Eu como muitos, a gente creu muito que ela ia levantar, né, e ia sair dali e contar o testemunho. E tem um detalhe, que eu acho que, não sei se você se lembra, mas nós íamos ter a conferência Pérola. Sim. Nós íamos ter mais ou menos um mês depois. Era Exatamente. exatamente um mês. E há uns 3 meses nós já estávamos divulgando o cartaz da conferência Pérola. Vocês foram orar pelo local e ela estava lá. Exatamente. Alguns dias antes dela ficar ruim, nós fomos orar lá no local do recinto. E ela subiu em cima, ela orou, ela declarou ali que ali ia ser um lugar profético. Eu lembro que eu ajoelhei assim, pus as mãos em cima daquele tatersal e ela estava do meu lado. Eu agradeço a Deus por ter me dado esse privilégio. Muito. Porque quando eu tive que subir naquele tatersal, um mês depois, e aí sem ela, eu me lembrava das mãozinhas dela. Era o mesmo lugar. Eu lembrava, sabe? Das mãos dela tocando junto com as minhas ali. Eu não esqueço. E depois de, né, a gente ter ali orado, depois de um mês dela falecida, a gente sobe, né, naquele local. E foi um marco. E quem que estava no cartaz, né, nunca mais vou me esquecer, era eu e a Eixla. E a Eixla tinha acabado de perder o filho, né, um ano e pouquinho tinha. E aí ela nem queria vir nesse evento, falou para a assessora dela, não vou dar conta, não vou dar conta. Mas o Senhor, Ele nos sustentou, né? Foi lindo ela demais. Veio e aí formamos uma aliança, porque ela sabe muito bem o que é essa entrega. Porque foram dias que ela orou também com muitas pessoas. E o Senhor aprove a Deus levar. Então, falta de fé não foi, Não de oração não foi, mas respeitamos a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, né? E pastora, eu acho que toda vez que a gente passa por um processo assim, algo renasce dentro de nós, né? E eu acredito que existe, por exemplo, o Lucas passou por um acidente o ano passado, ele quase morreu, ele é um milagre. Meu Deus do céu, né? é verdade. O médico deu 48 horas para
ele reagir, o organismo dele reagir, enfim. E aí eu falo que existe a Tassiane antes É verdade. desse processo e existe uma nova Tassi depois desse processo. Sim. É sempre assim. Como que era a Renata antes e agora? O que você acha que forjou aí, que mudou? Eu acredito que Deus trabalhou muito no meu coração. Eu tinha um tempinho dentro de mim, lá dentro, um lugar que se chamava religiosidade. Que forte. Eu cresci, né? Num lar cristão, e a tendência, às vezes, é você conhecer a história de Jesus, mas não conhecer o Jesus da história, né? E eu vejo que o que Deus mais forjou em mim, com a dependência que a gente passa a ter no Senhor, Sim. é não sermos religiosos, mas cristão. Porque o religioso, ele se fere com pessoas. O religioso, ele desiste da igreja, ele desiste do chamado, de verdade, ele desiste do casamento, ele desiste porque tem um limite para ele crer. Mas o que conhece ao Senhor, não existe limite. É isso. Então, Deus me forjou uma filha. Eu entendi que eu podia caminhar sendo religiosa e eu não ia suportar a minha caminhada. Então, que forte. Eu passei a ser filha. Eu desfrutei da paternidade. Eu desfrutei realmente do colo do meu pai. Então, não adiantava chorar por aí, derramar as minhas dores, levar ofensas, sabe? Se dentro daquele tempo mais dolorido da minha vida, eu provei da graça. Então, me forjou uma filha. A minha identidade foi muito firmada. Tá? A minha identidade foi muito firmada com o luto, sabe? Sim. Então, eu acredito que quando a gente é religioso, o luto nos mata. É verdade. Quando a gente é religioso, a decepção ministerial nos mata. Aquilo que talvez o marido, o cônjuge, um irmão fez, a frustração, nos mata. Mas quando a gente é filho, tem o perdão, tem um recomeço. Você sonha de novo, sabe? Porque eu conheço pessoas igual a minha situação e que são amargos porque são religiosos. Sim. Porque se provou do amor de Deus. É forte. Entendeu? Então, o que forjou uma filha? Eu deixei de lado, talvez, e fui essa filha que se tivesse que contar minha nudez aquele dia, eu podia compartilhar os meus dias de medos e insegurança, porque a religiosidade não te deixa, você é intocável, né? Bloqueia. E então, eu fui forjada e decidi, né, desfrutar desse amor. Eu descobri que eu sou uma filha amada. É muito. Que todas nós amamos muito, pastora. Amém. E vamos falar de pérolas? Pra parar de chorar, senão eu vou parar de chorar. Vamos falar de pérolas um pouquinho, que eu amo. Projeto do Coração de Deus tá chegando. Verdade. Quantas vezes eu vou pregar em igreja, gente, vocês não sabem. Toda a igreja de evento de mulher, lá tá. Eu tô lá. Não importa qual igreja, eu tô lá. Eu porque, nossa, filhona linda. Amo muito. O Pérola vai fazer 11 anos esse ano. Verdade. Ele foi um momento, assim, um culto de mulheres que eu falei, gente, vamos fazer? Há 11 anos atrás. E o primeiro a gente fez até um desfile. Não é todo mundo que sabe, mas eu fiz, Fiz um desfile de roupa de mulheres, assim, roupa com decência, sabe? Sim. Roupas, assim, afeminadas e com decência, sem pudor. Falei do decote, das roupas justas, maquiagem, joia. Foi tão lindo! Porque aquela primeira foi sobre pérola mesmo. Sim. Que depois de uns anos foi gerado o livro, né? E eu falei sobre como é gerado uma pérola. Mal sabia eu que eu ia passar por todo esse processo. Né? Então, o primeiro Pérola, que deu o seu nome de Pérola, foi pregado só sobre pérola, que o tema se chama Gere Suas Pérolas. Na rede social você vai ver primeiro... Pérola se chama isso, a primeira conferência. Então, de lá para cá foi um marco. E cada ano um tema, né? Aí teve você é luz, você é filha amada, né? Eu estive no pré e aí mostrou o videozinho, sabe? Eu falei,
eu tava É, isso mesmo. Pré foi Passa forte, rápido? né? Foi. O pré-pérola foi Nossa, muito forte. Foi muito forte. A Lucélia é uma Lindo. linda de Jesus. Meu Ela é pai, ela é linda. Ela é linda. Foi querida. Faz todo Verdade. sentido, né? Ela tá nesse tempo aí. Eu acho que Nossa! fez muito sentido. Muito, foi uma conexão dos céus. Eu tentei muitas amigas de Jesus, mas não tinha data. E aí, quando eu liguei na primeira, ela falou: olha, eu só posso essa data. Depois eu passar para cirurgia, e eu vou tirar uma férias com meus filhos, só posso essa data. E aí fechou. Deu super certo e foi lindo. Foi. E agora tá chegando. É. E só convidadas especiais de Deus, como sempre. É um marco na vida de todas as mulheres. Glória a Deus. Então, pastorinha, eu quero que você deixe um recado para todas as mulheres únicas. Isso, né? vamos lá. É eu verdade. acho que a sua voz, né? Amém. O seu testemunho grita muito. Glória né? a Deus. Os céus, as coisas dos céus, Amém. do reino, a sua vida é um exemplo. Mas eu quero que você olhe aqui para a câmera e deixe um recadinho especial para essas mulheres eu vou falar. únicas, Isso. né? E depois convide elas para estar no Pérolas. Com certeza. Com certeza, junto com todas nós lá. Vai ser especial demais. Já tá Amém. sendo. Já Glória começou. A Deus. Isso né? mesmo. Queridas, muitas são chamadas para perto do Pai, muitas são chamadas para seguir o Evangelho, mas poucas são escolhidas. Então eu quero declarar aqui, você que está me assistindo e participa desse podcast, que eu tenho certeza que já abençoa a sua vida e a vida de muitas mulheres, seja única, tenha a essência dos céus. E a essência do céu se chama identidade. Quando a mulher sabe que ela tem uma identidade de filha, ela não só foi chamada, mas ela foi realmente eleita para caminhar com Jesus, não há limites para ela. O Senhor derrama uma graça e todo solo que você pisa, coloca os teus pés. O Senhor entrega, entendeu? Se é ali no solo da família, o Senhor entrega. Se é no solo das finanças, o Senhor entrega. Então eu vejo assim que a mulher única, que é escolhida, que tem uma identidade, ela prospera todo lugar seco. E tem uma palavra de Deus para você, que é Ezequiel 37. Um profeta num vale de ossos secos. Mas como ele é único, ele é um filho amado, tem uma identidade com o Senhor. Naquele lugar, ele foi uma voz. Ele foi uma voz profética. E o Senhor diz, o que você vê? Ossos sequíssimos, mas ele diz, profetiza. Quem entende e tem uma identidade, sela a palavra, profetiza. E naquele vale de ossos secos, se levanta, então, um exército. Quando uma mulher entende que ela é única e é uma filha amada, ela é uma voz, não tem solo seco, não tem vale. Tem exércitos levantando, tem milagre acontecendo. Amém? Esse é o meu recado para você. Olha, amo e sirvo você, mulher de Deus, amo e sirvo você. Te amo, pastorinha. Eu quero te agradecer, linda. Te amo, pastora, faz o convite pro Pérolas, pode fazer. 25, 26 e 27 de setembro. 25, 26 e 27 de setembro, a nossa conferência Pérola já está assim sendo gerada com mulheres de Jesus em oração. E hoje mesmo nós temos um encontro com a equipe, mais de 70 mulheres vai estar hoje aos pés da cruz, chorando, orando pela tua vida, gerando em oração. Então se prepare, invista na sua história. E vem, só vem. As caravanas já fecharam, tem gente chegando e eu tenho certeza que vai ser mais uma virada de chave para as nossas vidas. E o tema é raízes. Muito forte. É. Amei, amo. Pessoal, estamos encerrando mais um podcast. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores que estão com a gente nesse projeto, que acreditaram e deram voz. Sem eles, não estaríamos aqui. Então, gratidão a todos os meus amigos parceiros. Gratidão à vida da pastora Renata. Amém. Amo para sempre, até a eternidade. Muito. Estamos juntas para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Conte comigo. Gratidão. Que honra estar com você, comigo. Pastorinha. Obrigada de coração. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um podcast Mulheres Únicas. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.